Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você está vindo, mas recebeu uma notificação, você não deve ter acreditado, porque hoje a gente vai conversar com um cara que mora no Acre, alegadamente, né? Então hoje a gente vai provar para ver se o Acre existe mesmo e tem ervas e tem um livro novo da Sestra. Então, antes de chamar o convidado, queria agradecer o Luciano, que fez essa ponte com a gente. Eles estão fazendo um livro massa pra caramba. Depois a gente vai falar também do livro e vai falar de quimbanda, de floresta, tudo que vocês imaginarem. E diretamente do Acre, como é que você está, Danilo? Boa noite para todos que estão assistindo, que estão prestigiando aí o canal. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu não tive a oportunidade de falar com você, Marcelo, mas assim, eu já acompanho seu trabalho também há bastante tempo, né? Desde a época do Orkut, quando começou o Facebook aí também. Então, assim, a gente, apesar de não ter uma amizade pessoal, tudo, a gente sempre está dando uma olhada no trabalho do outro. Então, sempre foi visto com muito respeito esse trabalho, esse desenvolvimento que você tem feito. Então, estou aqui aberto aos questionamentos, né? Diretamente do Acre. A primeira vez que eu tinha ouvido falar de você foi via o Vagnão, né? O Wagner da Madras, a galera que já acompanha a gente sabe, né? E aí eu tinha um livro, mas era de quimbanda, era um templo e tal. Mas não, já vamos fazer toda a trajetória, que a primeira pergunta que já ficou clássica, que a gente faz para todos os convidados, é para contar um pouquinho da tua trajetória, né? Então você, criancinha, estava lá recebendo ali primeira comunhão, tal, e aí em algum lugar foi tomado pelas tetas do capeta e agora está no meio do Acre, no meio da floresta, trabalhando com erva e tal. Então, como é que foi essa jornada? Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a população do Acre, da cidade de Cruzeiro do Sul, que me recebeu tão bem, sabe? Às vezes a gente tem que vir para um lugar assim, na ponta da lança mesmo, para a gente renovar a esperança em algumas coisas que a gente perdeu. Tipo, amizade, companheirismo, humildade, são coisas assim que a gente encontra aqui com maior, não digo maior facilidade, mas é mais comum você ver os tipos de relacionamento menos distanciados, como a gente vê nas grandes capitais, né? Então, assim, eu fui bem recebido pela população daqui, tanto eu quanto a minha família, e hoje a gente está completamente inserido dentro do ambiente, dentro dos locais, enfim. Bom, falar da trajetória. Eu vou começar falando coisas que talvez o pessoal não saiba, né? Eu venho de um berço umbandista. A minha mãe é mãe de santo, né? E a minha avó também era de santo, só que minha avó era da nação Iorubá, minha avó era da tradição do candomblé, e minha mãe, ela, apesar de ter sido feita no candomblé, na cidade de Santos, ela migrou para a Umbanda. Então, a minha mãe, hoje, ela deve estar completando uns 45, quase pegando uns 40 anos de Umbanda. É um bandista até hoje. Então, assim, num lar onde, assim, eu tinha uma tradição umbandista, né? E, ao mesmo tempo, católica, porque não deixa de estar traçado uma coisa com a outra. Em alguns momentos, aí se encontram encruzilhadas dessas duas expressões. Só que, assim, isso me marcou profundamente. Contatos espirituais, desde novo, né? E dentro da minha própria casa foram abertos alguns templos, né? Foram desenvolvidas algumas pessoas. Então, assim, existiam giras dentro da minha casa, assim. Imagina há 44, 43 anos atrás, não era todo local que tinha um terreiro de Umbanda, né? Então, as pessoas, e as próprias pessoas que praticavam a Umbanda, elas eram um pouco mais fechadas, né? Eu me lembro que minha mãe ela tinha muito receio das pessoas do serviço dela descobrirem que ela era umbandista, para não começar um processo de preconceito muito pesado, enfim. Acho que esse lance do preconceito existe, é atemporal, na verdade, né? Mas eu vivi isso na pele com a minha mãe, com o meu pai, então assim, eu acabei ficando meio avesso no começo da minha juventude a todo esse processo. Mas em meados de 1994, de 93 para 94, eu comecei a me interessar pela religião, pela fé, até como uma forma de eu me identificar, né? Porque
é uma busca pessoal, é uma coisa que é latente dentro da gente. E o primeiro caminho que eu fui estudar foi o budismo tibetano. Então, inclusive, a gente teve com Sua Santidade Dalai Lama lá em Curitiba, quando ele esteve aqui. Eu tenho até umas fotos, uns registros lá com ele. E Lama Michel, logo assim, enfim. E a gente passou por um processo de estudo, mas ali também não me encontrei. Aí, como eu residia na cidade de Santos, acabei conhecendo um grupo esotérico, né, que chamava Grupo Esotérico Ganesha, que era composto de pessoas que estudavam cura prânica, cristais, tarô, I Ching, enfim. E aí eu comecei a fazer uma série de cursos lá com eles, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi de magia cigana, né, que eu fiz com a Denise. E depois que eu acabei o curso de magia cigana, depois eu entrei no curso de tarô básico e avançado, e ali eu tive minha formação completa com tarô. E aí, depois disso, eu participei de alguns grupos, né, de desenvolvimento dessas naturezas, até que um belo dia, porque na livraria Ganesha, na loja Ganesha, tinha uma espécie de uma livraria que trabalhava com livros esotéricos em geral. Na época não tinha internet, era uma coisa um pouco mais difícil o acesso que existe hoje, inclusive de livros, né? Quando a gente está falando de coisa de 25, 27 anos atrás, sabe que já era difícil ter um livro. Assim, né? A gente tinha muito documento datilografado, que vinha por carta, coisas desse tipo. A conversa com os grupos era através de carta. E aí eu tive acesso ao primeiro livro que me despertou a magia dentro de mim, que foi o Livro Proibido de São Cipriano, capa preta. Todo mundo vai dar risada, né? Mas é verdade. Ali foi abrir um novo universo para mim. E eu falei, putz, é isso que eu quero para a minha vida. E agora, por onde eu começo? E aí começou a minha peregrinação desse conhecimento. Conheci diversas pessoas, eu participei de diversos grupos fechados de estudo. E, assim, até eu me encontrar, né, numa situação onde eu passei um aprendizado durante 6 ou 7 anos contínuos, né, com o mestre Delfonso José de Souza, e ele me iniciou, propriamente dito, nessa senda que eu tanto procurava, que eu tanto desejava. Então, aí eu fui estudar a magia negra clássica e depois a demonologia e a quimbanda, tudo isso concomitantemente, né? Enfim, e foi um aprendizado de muitos anos, de muito compartilhamento, de muita doação. Foi muito difícil, para falar a verdade, não foi um caminho fácil. E aí, depois disso, em 2008, eu comecei a adentrar mais nas redes sociais e comecei a me apresentar como Macha. Macha era parte de um nome iniciático que eu tinha dentro dessa ordem, né, que era a ABJ, e era uma parte do nome iniciático. E aí eu fiz o livro Tempo de Andros, e aí, através desse livro Tempo de Andros, eu bati cabeça pra caramba, e Andros é um conceito, é um nome mântrico, na verdade, que é um desenvolvimento interno do próprio grupo, como se fosse um ambiente astral que fosse iluminado, né? Então, o tempo de Andros seria um tempo interior, algo que está relacionado com um processo de construção interior mesmo. E aí, depois desse projeto estar desenvolvido, a quimbanda começou a ter o chamado dela e eu acabei adentrando no caminho da quimbanda depois que eu tive um processo de preparação. E preparação, assim, só de reafirmação daquilo que eu já tinha aprendido antes, mas foi um processo de aprendizado, porque nada que a gente passa é em vão. Até que em 2010, nós abrimos o templo de quimbanda maior de Pantera Negra. E essa foi a trajetória até chegar no Pantera Negra. Bom, essa é parte da história. Essa parte do Andros é que foi quando eu conheci, na verdade, eu conheci teu livro pela Madras, né?
Mas aí, como é que você saiu da quimbanda para ir para as ervas? Essa é a segunda parte também, né? Na verdade, não. Na verdade, assim, é legal falar sobre o livro da Madras, né? O livro da Madras, como eu estava falando com você, foi interessante, porque ao longo desse meu processo de aprendizado, a gente recebia muita coisa de forma fragmentada, Marcelo. Então, tudo que a gente recebe de forma fragmentada, tudo que eu ia recebendo, eu ia transcrevendo para uma espécie de caderno. Então, como se fosse um caderno mágico, onde eu ia aprendendo certas coisas e eu ia transcrevendo a minha maneira. E o livro Tempo de Anos, na verdade, é uma parte desse aprendizado que eu tive durante esse período de 6 a 7 anos, que eu estava inserido dentro da ABJ, e que eu transcrevi isso de uma maneira muito pessoal, uma visão minha muito pessoal a respeito daquilo que eu tinha aprendido. Obviamente que naquela época que aconteceu tudo isso, tinha um tipo de pensamento que eu já não tenho hoje. Entende? Foi um processo que a gente, como uma grande serpente, assim como uma inurã, grande chibóia, a gente vai abandonando certas cascas para trás e vai modificando o pensamento. Vergonha alguma de ter escrito isso, nada disso. É um processo mais antigo, alguma coisa que aconteceu anteriormente a todo esse processo. E a própria Quimbanda também, né? Quando eu comecei a falar de Quimbanda, eu estava dentro de um grupo que modificou um pouco o padrão da Quimbanda, assim, colocou conceitos esotéricos que antes não eram falados. Não estou dizendo que fui eu que fiz isso, estou dizendo que eu faço parte do grupo que fez, da época que isso foi sendo inserido, né? Então, assim, existiram vários caras que estavam fazendo esse trabalho de forma paralela, muitas vezes até que acabam se tornando rivais virtuais, muito bate-boca, muita briga, muito isso, mas que hoje, assim, de uma forma bem lúcida, eu falo para você, todos eles fizeram parte dessa transformação que ocorreu dentro da religião. E não há de se falar em trabalho de Quimbanda sem falar de erva. Então, quer dizer, eu comecei dentro do processo, meu processo iniciático foi através da magia cigana, e já existia a lida com as ervas. Aí, depois disso, eu passei pelos processos de aprendizado, onde as ervas foram acontecendo comigo ao longo dos tempos. E na Quimbanda, se você não conhecer erva, você não conhece nada também. Você tem que conhecer as ervas, né? Você tem que saber lidar com as plantas, com ervas, não só com ervas, mas com cascas, raízes, sementes, flores, né? Enfim, todo esse processo. Então, é um contínuo aprendizado. E disso, todo esse aprendizado, ele foi muito importante para mim quando eu conheci a ayahuasca. Entende? A ayahuasca foi uma espécie de divisor de águas para mim. Porque tudo isso que eu tinha aprendido, toda essa bagagem que vinha sendo carregada no meu espírito, ele acabou, algumas coisas foram meio que colocadas de lado, né? Não descartadas, mas colocadas de lado, não são mais usuais para você no momento. E as ervas foram, assim, uma das poucas coisas que tiveram uma relevância muito importante dentro desse processo, essa transição, que foi o estar inserido na ayahuasca. No começo foi muito difícil, Marcelo, porque como é que você fala de Quimbanda e ayahuasca junto? Não é uma coisa que está, uma tradição não está diretamente ligada na outra. E a gente, de uma maneira nossa, sobre a nossa maneira, dentro da Casa de Pantera Negra, a gente acabava fazendo os rituais iniciáticos, e provavelmente deve ter algum iniciado que está aqui presente hoje, que não vai me deixar mentir, usando a ayahuasca. Então, a gente fazia o iniciado, ele chegava no ponto máximo do processo iniciático dentro olha lá, já teve um que já se manifestou. E ele recebia uma dose, né, de ayahuasca. Então, quando acontecia o ponto máximo do ritual, ele estava entrando naquele processo de transe e através do uso dessa bebida enteógena, e isso expandia ele ao ponto dele entender por que ele estava ali, o que ele estava fazendo ali, né? Então, isso foi acontecendo e eu fui, aos poucos, me aprofundando nesse universo da ayahuasca,
mesmo que sem ter sido colocado dentro de uma casa de santo daime, não ter sido iniciado dentro dessas tradições, porém eu me auto-inseri dentro desse processo, colocando a ayahuasca nos rituais que a gente realizava dentro dos templos. No começo tinha um irmão que frequentava a nossa casa, até posso citar o nome dele, Robert, e foi ele que me apresentou essa medicina. Ele já tinha, inclusive, vindo aqui para a região do Amazonas, do Acre, vivido aqui um tempo, e ele estava lá com a gente lá em São Paulo, e ele falou assim para mim: pô, Dan, eu vou te apresentar o rapé, vou te apresentar a ayahuasca, a sananga, né, que é o colírio, e isso tudo eu agreguei dentro do culto que eu praticava, porque me fazia bem, era uma coisa que me fazia bem, era uma medicina que fazia bem para o meu corpo. Então foi o lance com as ervas, Marcelo, foi uma coisa assim muito particular minha, com as plantas e ervas, assim, porque eu nunca me denominei um herveiro, uma pessoa que está um mestre de ervas ou alguma coisa assim. Eu nunca tive isso, mas a bagagem ela foi muito grande, né? E o aprendizado é muito grande. Então, aqui no Acre, eu e minha esposa, a gente veio para cá junto com meu filho pequeno, a gente largou tudo em São Paulo, a gente não estava, assim, ao contrário do que alguns pensam, a gente não estava com problemas financeiros, problemas com justiça, nada disso, não estamos escondendo aqui, sabe? A gente veio para cá porque quando eu vim para o Acre a primeira vez que eu estive na floresta amazônica, foi uma coisa maior do que eu. O chamado que eu tive pela floresta foi maior do que eu. Eu não estava mais dentro da minha linha de raciocínio e dentro da minha linha de espiritualidade, não estava mais confortável depois que eu pus os pés aqui a primeira vez. Isso me incomodou tanto que chegou ao ponto de eu me indagar se minha própria espiritualidade ainda estava ok, tipo assim, se ainda estava ok, se ainda essa espiritualidade existia. E foi muito engraçado, porque a espiritualidade colocou as pessoas certas no meu caminho para que essa vontade, isso aí tudo ocorresse. Então, eu encontrei parcerias e pessoas na minha jornada que favoreceram-me de alguma maneira para estar hoje aqui e estar buscando tudo isso, sabe, Marcelo? Foi uma coisa incrível. Eu me identifico totalmente com você, que assim, o estudo que eu tinha de mitologia antes, e depois quando eu tomei a ayahuasca, que eu enxerguei, né, na viagem que faz todos os deuses e as divindades e tal, que me motivou a ir atrás dessa parte de cabala hermética com os caras da mitologia. E a moça que eu tomava o chá, ela foi pro Amazonas depois, ela foi pro Acre, deve ser agora. E também largou tudo que ela tinha aqui e tal, e tem esse chamado da floresta. E uma vez eu fui dar uma palestra na Rosa Cruz, eu fui pro Acre já, né? A gente brinca e tal, mas a sensação de você pegar um avião lá de Brasília e passar 3, 4 horas em cima da floresta, para você pousar ali no meio, é muito louco, assim, é um negócio assim que eu te entendo completamente. É um chamado, né? O mais louco nisso, Marcelo, é que assim, as pessoas assim, eu digo para todas as pessoas que me cercam que a Quimbanda não é uma religião de pessoas que se entregam, sabe? Ela é uma expressão de resistência, sempre foi. As pessoas que estão inseridas mesmo no meio, ou não é. Sabe? Eu não sei se você vai conseguir me compreender, mas eu creio que sim, porque não é diferente de outros sistemas mágicos que são mais radicais em alguns sentidos. Existem pessoas que se inserem ou são atraídas de alguma forma, mas elas não conseguem depois sustentar a energia daquilo que está acontecendo, né? E acabam de alguma maneira. E assim, a Quimbanda ela exigiu muito da gente. E quando a gente chegou aqui no mato, exigiu o dobro, porque você imagina, é uma transformação brutal de vida, não foi uma coisa assim pouca, né? A gente está falando de floresta amazônica, a gente está falando do berço de civilizações
Então, quando a gente chega com uma bagagem espiritual num lugar desse, a gente começa a fazer contatos um pouco diferenciados, começa a vir espíritos e legiões e seres e encantados. Tipo, você não sabe lidar com aquilo. Não é uma coisa, não tem um livro, não tem um depoimento de alguém, é você e você ali. Né? Não existe não tem como você pedir ajuda para alguém. Você vai ter que enfrentar aquilo de alguma maneira. Você vai ter que se harmonizar com aquela natureza. Né? As pessoas pensam que a mata é uma coisa poética. Não é. A mata é 90% das coisas que vão te matar, ou te envenenar, ou, enfim, não é um negócio assim, poético. Né? Então, assim, mas ela acaba se tornando um berço de vida, de futuro, a partir do momento que você começa a entender que certas regências elas estão conectadas diretamente com a natureza. Você começa a ver a natureza, né? Ela funcionando, como a natureza realmente funciona, você começa a entender até as suas próprias noções de espiritualidade que você já vinha trazendo, sua bagagem espiritual. Você começa a olhar a natureza e fala, pô, eu estava sendo muito fragilizado de compreensão, eu estava muito humanizado e o mundo, nós somos só uma espécie, tipo, estamos no mundo, o mundo não é assim. Eu vou passar, a gente tem várias perguntas, mas agora eu queria fazer uma outra antes dessa, que a hora que você chegou, já tendo todo esse background, né, bagagem de quimbanda e tal, a hora que você chegou aí no Acre, você montou um templo, como é que foi a interação das entidades que você já tratava com as entidades que estão aí no mato, né? Eu não sei, assim, para o pessoal que está assistindo, depois eu queria que você até falasse um pouquinho disso, mas a sensação que eu tinha quando você pousa de avião é que você está invadindo um lugar que já tem dono e os caras são muito grandes, né? Ali é até território desses espíritos, né? Então, se você pudesse assim falar primeiro um pouquinho de como é que funciona o mundo espiritual na Amazônia e como é que foi vocês chegando junto, como é que foi essa interação? Bom, eu vou falar para você, meu irmão, que isso que eu vou falar agora se trata de uma visão totalmente pessoal. Porque, assim, muitas pessoas elas vêm de escolas iniciáticas, esotéricas, onde elas nunca corromperam aquilo que estava sendo ensinado para elas em prol de uma compreensão maior. E eu sempre fui um cara que eu fui meio avesso a certas coisas, sabe? Eu sempre falei assim, não, mas não por quê, sabe? Por que não é? Por que não pode? Por que isso, sabe? Eu sempre fui um cara muito que indaguei em muitas coisas. E aqui eu quebrei a cara. Pela primeira vez na minha vida eu quebrei a cara, né? Porque eu cheguei aqui falando assim, ó, Danilo, que tem como um tutor espiritual, o espírito de Pantera Negra, né? que se revela na linha de Exu, através do meu trabalho. Então, eu vou chegar no mato de uma forma muito confortável, porque eu já sou da linhagem da mata, então tá tranquilo, eu vou chegar harmonizado. Então, foi aí que realmente foi o confronto, né? Porque quando eu percebi, eu estava né, da onde fica o espaço da gente, né, o espaço do Núcleo Lobo Guaraxi-Guatera, ele é rodeado por alguns pontos de força muito intensos. Por exemplo, ele tem uma Santa de mais de 30 metros de altura, tem um Apuí também muito grande, que está na divisa do nosso vizinho. Então, assim, ele tem pontos de força muito intensos. E esses pontos de força têm guardiões próprios ali daqueles pontos de força. Então, existem espíritos que são rebeldes ao próprio ser humano. Então, assim, existem encantados que se manifestam através de formas animais. Então, assim, lá é um lugar onde, pelo fato de você estar meio isolado e você não ver nenhum contato diferenciado de energia, você vê passando os espíritos assim à noite. Eles passam. Assim. Não é uma coisa, não é um contato que você está vendo assim, tipo, quando você está num processo de expansão, meditação, você não precisa tomar nenhum tipo de chá ou comer uma erva mágica, ou até mesmo entrar em meditação, ou acender vela, nada disso. Você está ali sentado na varanda, ali, às vezes, você vê o espírito passando. Então, assim, existem classes espirituais ali dentro que elas
elas até, de alguma maneira, cercam um trabalho espiritual que você carrega. Então, na verdade, nós é que temos que nos adaptar a eles e, de alguma maneira, a nossa própria espiritualidade teve que fazer os acordos para poder permanecer ali. Então, para a gente erguer certas afirmações dentro do espaço, a gente teve que ter um conhecimento dessas entidades, e aí, pior que você vai perguntar isso para quem? Às vezes a gente pergunta para os irmãos que são originais aqui, eles falam algumas coisas, mas aí você vê que tem discordância de um e outro e tal, e perguntar para um ribeirinho, aí o ribeirinho fala alguma coisa, então você tem que pegar todas essas pílulas que são dadas para você, bater numa shakeira e falar, vamos embora, vamos ver o que é. Assim como foi a vida inteira, onde a gente tem essa questão de conhecer alguma coisa. E aí a gente se deparou assim, bem diferentes, encantados muito diferentes, espirituais realmente obscuros do conhecimento. A gente vê pajés espirituais, vê caboclos que não são da mesma linhagem, por exemplo, dos que manifestam-se na Umbanda, nem na Quimbanda, é uma coisa muito arreligiosa e muito religiosa ao mesmo tempo, sabe? Então a gente conheceu alguns nomes, algumas formas de contato. A gente foi buscando isso ao longo desse ano todo aí para poder hoje ter uns 2 nomes, 3, para apaziguar a coisa, para a gente poder começar a trabalhar e ir adentrando para dentro do... E hoje está ok com eles ou ainda tem uns cabra bravo lá? Assim, para o trabalho desenvolver, a gente teve que fazer acordos, Marcelo. Não é assim. A gente chegou aqui, a gente tinha acabado de investir um dinheiro bem considerável para a construção do ambiente, teve uma enchente aqui que acabou com, tipo assim, cobriu o terreno inteiro. Então, naquele dia daquela enchente, eu já sabia que eu ia ter que, tipo assim, supostamente ir pedir licença para alguém que eu não conhecia. É diferente quando você vai na Umbanda, ou no Candomblé, que banda, alguma coisa assim, vamos supor, você vai entrar na calunga, vai entrar no cemitério. Você sabe como faz para você entrar, para você pedir licença, sabe quem é que está ali dentro, quais são os pontos de força, porque não vai mudar de uma religião para outra. Muda o conceito básico das religiões, mas, tipo assim, a trajetória espírito, física e elétrica, ela está ali mais ou menos no mesmo patamar. Tem que fazer isso, aquilo, outro, que um salto dá um tipo de espírito, outro, mas é aquilo. Dentro da floresta não tem um norte. Não dá para você achar que o simplismo de você colocar um pedacinho de fumo na boca da mata, um copinho, um coitezinho com um cachaça, não resolve. Pode resolver de você entrar e sair da mata sem morrer, mas não resolve o problema de um contato espiritual. E assim, acho que até pela própria natureza da gente, né? Hoje, mais do que nunca, eu acredito que cada um de nós tem uma natureza energética própria, uma assinatura energética própria. E isso vai fazer com que os espíritos eles vão te ler de uma maneira diferente. Então, o Marcelo Deodébio, quando vai fazer uma evocação, nunca vai ser igual ao Danilo Copini, porque o Danilo Copini não tem o traço X e Y que o Marcelo tem. E o Marcelo não tem um X e Y que o Danilo tem. Então, assim, os espíritos eles vão enxergar você de forma diferente. Então, a bagagem espiritual que você traz, nessa hora, é toda colocada em xeque. Eles vão te testar mesmo, para ver se você tem o fogo na venta. Então, eles vão te levar a limites que quando você tem um grau pequeno de espiritualidade, você já consegue identificar que esses limites estão sendo extrapolados. Não adianta tentar levantar muro, porque eles vêm por baixo, por cima, pelo lado, pelo vento, pela fresta. Então, hoje está mais amena a coisa. Eu vou falar para vocês assim, hoje a gente conseguiu amenizar a coisa, porque conseguimos identificar forças ali que ainda tem uma certa governança no ambiente. Mas é sempre uma relação muito difícil, tem regras próprias ali que a gente tem que seguir. Engraçado, vocês são os imigrantes, né? Aqui quando e a outra pergunta, a próxima pergunta que eu ia te falar, qual que é a diferença de você fazer uma sessão de ayahuasca no meio da floresta para fazer uma sessão de ayahuasca, digamos, aqui em São Paulo, né? Que aqui a gente está cercado, são outros espíritos, né? A gente tem os prédios, o concreto, tudo. Qual que é a sensação e a diferença, né, de fazer essa comunhão com a ayahuasca aí
aí no meio da floresta e aqui na cidade? Marcelo, eu vou te dar uma resposta muito verdadeira. Depende de quem está bebendo. Eu vou te falar o porquê. A ayahuasca é uma força espiritual muito introspectiva. Então, assim, independente de onde você esteja, a ayahuasca vai fazer seu olho olhar para dentro. Então, assim, existem pessoas que vêm tomar aqui e às vezes sentem os mesmos efeitos de que quando toma em São Paulo, porque como vai olhar para dentro, é para dentro que acontece a coisa. Então, obviamente que quando você está num ambiente sem interferências energéticas e elétricas, como a floresta, assim, artificiais, não naturais. Quando a gente está falando de interferência, não é... Você está do lado de uma árvore de 500 anos, por exemplo, de 1000 anos, sei lá, não tem nem noção de quantos anos tem certas árvores lá no terreno da gente, mas quando você está do lado de uma imperatriz daquela, por exemplo, é um para-raio de 1000 anos assim, que está do seu lado, tipo, você fala, pera lá, tem alguma coisa errada aqui, sabe? Tipo, a energia já é mais... E principalmente no período noturno. Aí a coisa fica um pouco diferenciada. Mas depois que você passa por aquele processo, e mergulha, às vezes não tem tanta diferença para certas pessoas. Agora, para a pessoa que já tem um caminho espiritual traçado, né, aí ele vai sentir a diferença bruta nessa história. Né? Se você buscar a espiritualidade através da ayahuasca, ou através da própria Jurema também, né? Quando se faz a Jurema, a Juremasca, alguma coisa nesse sentido, aí muda completamente, porque você é catapultado para a espiritualidade daquele lugar. Então, você vai ter acesso a espíritos que antes você desconhecia. Eram coisas que eram desconhecidas para você. Então, existe diferença nesse sentido. Agora, para o sentido de introspecção, de você beber ayahuasca num ambiente floresta, o ambiente floresta sempre vai ser mais amplo. Porém, a introspecção é introspecção. Então, ela vai ocorrer na cidade ou na floresta. Não muda muito. Oh, fantástico. E agora a primeira pergunta, que a gente já atropelou tudo, né? Dado do teu caminho mágico, né? Que primeiro pela quimbanda, a espiritualidade e tal, e agora o mato, como que você enxerga a magia? O que é magia para você? Essa definição mudou quando você estava antes, no tempo de Andros e agora que você está no Acre? Falar de magia é uma pergunta muito difícil. O que é magia, cara? Para mim, magia é tudo. Sabe? Hoje em dia, eu posso falar para você que a magia é nós estarmos vivos ainda, o ser humano conseguir estar vivo ainda. Isso é uma puta magia. Sabe? Você vê que o ser humano é tão frágil. Vamos falar a verdade, o ser humano é tão bosta. Quando a gente vem para cá, a gente percebe que a gente é uma bosta. Um mosquito minúsculo faz a gente morrer aqui. Sabe? Então, assim, eu acho que o ser humano é um ser dotado de magia. Então, a magia está em todos os instantes, em todas as células, em todo o movimento, em cada gota de sangue, em cada fio de cabelo. Para mim, a magia está na própria vida. Pergunta para mim o que é magia. Mas estar vivo. Estar vivo é uma oportunidade. Isso é uma magia incrível. Então, assim, quando me perguntam o que é magia, a definição do que é magia é vida. É vida. Já é uma resposta perfeita, né? Mas no olho do tigre. E por falar nisso, no olho da floresta, né? Como é que veio a ideia de fazer esse livro? Porque, então, eu estou agradecendo também o Luciano, que fez todo esse contato e tal, e o livro eu estava dando legal, uma olhada, legal a gente dar uma mostrada sensacional. do livro. Vamos ver se a gente consegue mostrar o livro legal aqui, porque eu estou com um negócio aqui meio ruim aqui. Bom, enfim. Depois a gente deixa o link aí, que acho que é mais fácil da maçã. Eu vou colocar todos os links aqui para baixo, mas isso aí não se preocupa, não. O que acontece, Marcelo? Eu vou falar uma verdade para você.
e que as pessoas elas podem até ficar um pouco decepcionadas comigo, mas eu tenho um problema de memória muito grande. Sim, eu não sei porquê, se foi a minha juventude que eu abusei um pouco demais das drogas, enfim. Mas alguma coisa fez com que a minha memória não ficasse tão fantástica, assim, sabe? Eu vejo pessoas assim, que nem o meu pai, você pergunta para ele o telefone do ramal 5 da prefeitura, e ele fala de cor para você o telefone, sabe? Eu já não tenho, parece um queijo na minha cabeça, eu acho. E eu não tenho essa memória, e eu escrevo para não esquecer. Então, quando eu pego um conhecimento, assim, alguma coisa que eu vou recebendo, alguma coisa, eu vou sempre escrevendo. Então, se você parar no meu computador, eu tenho 5 livros aqui parados de coisas que eu estou recebendo, estou escrevendo, eu escrevo para não esquecer, não perder. Então, conforme eu vou escrevendo, aquilo vai ficando guardado de alguma maneira na minha cabeça e eu consigo fazer as associações e as chaves melhores. Então, o curso de ervas foi assim. Eu tive uma oportunidade aqui em São Paulo de desenvolver um trabalho numa casa, uma casa lasqueira, e os dirigentes foram bem legais comigo e deram esse espaço para eu venho falar de erva, você manja tanto de erva, vem falar de erva. Eu falei, pô, legal, vamos lá. E eu preparei uma apostilinha básica, de 18 páginas, um curso de ervas. Tipo, de um curso virou um outro, um trabalho um pouco maior, uma vivência, depois com a ayahuasca, enfim. Eu peguei e fiz esse curso de ervas, assim, numa apostila. Depois eu cheguei para o Luciano e falei assim, ô, irmão, vamos colocar isso aí no livro? Ele falou, pô, vamos. Eu falei, legal. Então, foi uma coisa assim, que eu mandei a apostila para ele, ele deu uma trabalhada nos tópicos e fez um livro. Mas é um livro importante, porque contrasta um pouco com alguns posicionamentos em relação à erva, temperatura de erva, tira um pouco assim quebra um pouco assim, às vezes modifica um pouco a visão clássica, catalogada das ervas, no que diz respeito às plantas em si. Por exemplo, as pessoas às vezes não sabem o valor de uma fruta, de uma semente, né? de uma defumação específica de resina. E eu peguei assim, eu fiz uma coisa bem descontraída, eu fui colocando para que serve, como usa, como faz aquilo, sabe? Enfim, qual é o fundamento, por que não se mistura uma com a outra. Eu procurei não adentrar no processo fitoterápico das ervas, porque eu não tenho licenciatura para isso, eu acho isso um charlatanismo, você ficar receitando erva e planta e fitoterápico sem você ter uma formação nesse sentido. Eu acho que isso é irresponsabilidade demais, você receitar um chá, alguma coisa para curar uma doença. Mas quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de energia e, geralmente, energia externa. Né? Vamos falar dos estudos astrais, dos campos astrais, enfim. Então, a gente está falando sobre isso. E, obviamente, que se você der uma limpada, uma curada em alguma estrutura que te ajude num processo depressivo, num processo de limpeza, num processo de descarrego, né? Isso pode te ajudar a curar das doenças internas. A gente tem uma concepção bastante tribal de que toda doença física ela tem uma relação com a espiritualidade. Não existe doença que não está ligada com algum desvio de espiritualidade. Os médicos, hoje em dia, eles costumam falar de psicossomático, né? E a gente já entende que são descargas elétricas e astrais, enfim, de espíritos e formas espectrais que trazem a doença também. Esse tem um conceito indígena que é bem interessante, que fala sobre a panema, né, que é uma coisa que você adquire ao se alimentar de algum tipo de caça, alguma coisa assim, que os espíritos acabam se vingando da pessoa, né, e trazendo esse malefício para dentro do corpo. E existem outras formas, né, de você receber isso, quando você cruza com determinados animais, quando você faz algumas coisas assim, mais específicas. Então, comecei a pensar, hoje o ser humano é um grande consumidor de animal abatido.
Nós somos carnívoros por gerações. Vai. Quando esse animal morre, por que ele também não colocaria uma descarga nociva naquela carne, igual as caças fazem aqui? Porque ele não tem a mesma energia predatória que é um animal? Não, mas pode. Eu creio que isso acontece também aqui. Não é à toa que os antigos eles ensinaram, não sei se seus avós ou seus pais, Marcelo, ensinaram que você deveria rezar antes da hora da alimentação. E isso já se fazia como uma espécie de um banimento ali naquele prato para certas energias já não subir junto com você, né? No momento que você estava comendo a coisa. Então, esses conceitos tribais que acontecem, de aldeias, né? Eles são respostas muito pontuais no que diz respeito à magia e à feitiçaria que a gente pratica hoje, alicerçada por conhecimentos esotéricos profundos, e os caras têm umas respostas mínimas, assim, que às vezes abrem um leque de compreensões para a gente, né? Mais ou menos isso. Eles já trabalham na faixa, assim, às vezes você fala, é simpatia e tal, não, mas tem um fundamento muito grande, né? Que a gente acaba perdendo, né? A gente fala, isso aí é superstição. Uma coisa você já está no meio da floresta e vê isso aí acontecendo, né? Deve ser muito fantástico. Bom, o pessoal sabe o que acontece? Assim, eu estou ficando velho e conforme eu vou ficando velho, eu vou dando valor para as coisas de antigamente, sabe? As coisas que eu vivi que, tipo, depois do tempo, a minha arrogância, em certos sentidos, me afastaram de eu querer conhecimentos. Meu avô, em São Bernardo do Campo, ele era um benzedeiro, sabe, Marcelo? Era um benzedeiro que ele, na casa dele as pessoas iam lá, ele rezava, tinha o seu Ângelo, tinha outros benzedeiros lá na região de São Bernardo do Campo, e ninguém da família anotou uma oração sequer dele, que ele fazia ali, que ele benzia. Aí eu falo, caralho, por que eu tenho esse tesouro na minha mão? Por que as informações que eram sobre o meu avô foram tão curtas e tão, quer dizer, deixaram um legado desse morrer, porque ele morreu quando era mais jovem e tal. E assim, deixaram todo mundo se desinteressar por aquele trabalho dele. Então, o trabalho das pensadeiras, dos benzedeiros, esse tipo de coisa, ele é muito importante, né? Porque, às vezes, ele pode não casar com aquilo que você pratica, né? Ele pode, às vezes, não casar energeticamente com aquilo que você pratica. Mas você tem muito a aprender da relação que as pessoas fazem através disso. Como que eles provocam essas modificações no corpo das outras pessoas. Com certeza. Eu já estou com uma pergunta massa aqui da Mariana. Ela pediu para você poderia falar um pouquinho da tua rotina. Como que é a rotina na mata? Você acorda cedo, trabalha? Que tipo de plantas que você está trabalhando? Que horas você vai dormir? Como é que é a rotina imerso dentro da Amazônia? Vamos lá. Existem duas rotinas. A rotina é quando a gente está no feitio de ayahuasca, que é quando a gente está fazendo ayahuasca, que a gente tem uma fornalha em casa. Então, a gente entra quando a gente está fazendo ayahuasca, a gente entra numa rotina frenética de trabalho, que é um trabalho que começa às 6 horas da manhã e acaba às 9h30 da noite, de fogo, panela, levanta a panela, coa a panela e faz uma série de coisas ali. Tipo, então, essa é uma rotina. E existe a rotina fora do feitio, onde a gente está correndo atrás das coisas do feitio. Então, nesses intervalos, a gente, na floresta, não há de se falar de acordar tarde, não tem como. Seu próprio ciclo de sono te coloca cedo, então, às 6 horas, 5h30, você já está acordando. Até porque você quer pegar um peixe legal, você tem que acordar em determinados horários chaves. Você vai colocar as redes, vai pescar, vai fazer alguma coisa para pegar um peixe fresco para o almoço. Na frente da minha casa tem um rio, onde, se você jogar a vara certa, você vai pegar um tucunaré, um curimatã, uma coisa desse tipo. Então, você põe a rede, né, que aqui é chamada de manga, você estica a rede e na hora do almoço você já está puxando o peixe fresco ali para você comer. Então, a rotina é acordar, é cuidar de planta, é estudar, é uma rotina normal, como se não tem, assim, não tem nada excepcional, falar assim, nossa, eles acordam, têm contatos com seres espirituais. Não, uma rotina que tem que capinar, tem que limpar o rastelo, é uma rotina de
A única diferença é que quando chega a determinados horários e dias específicos, a gente se junta para ir rezar. E aí a gente tem a casa de reza lá, onde a gente entra e faz as nossas práticas, nossas vivências, né? Só que não há de se falar que não é uma vida um pouco mais amena no que diz respeito à alimentação, ao ar, água, né? Então, assim, você está consumindo coisas livres de certos tipos de toxina, então, hormônios, toxinas e uma série de coisas. Então, você acaba ficando mais saudável, né, assim, no que diz respeito a isso. Mas a gente tem que conviver com outras coisas, dengue, malária, cobra venenosa, piranha, sabe? Não é uma coisa tão fácil e tão poética como as pessoas pensam. Essa partida conviver com a selva em volta é tensa. Eu tenho uma outra pergunta também nesse livro. Na verdade, são duas, eu vou juntar. Que é se você já está tempo suficiente para estar acompanhando o ciclo natural de plantio e colheita e tal. Se a terra realmente ela tem um ciclo dela. E eu vou combinar com a outra pergunta que fala assim, de noite, se vocês têm... como é que é a noite aí, as estrelas? A gente já acompanha o ciclo natural porque a gente tem uma plantação de chacrona, né? Que é a planta rainha, que é a folha que faz a própria ayahuasca, né? Então a gente acompanha o ciclo da natureza, o processo de as águas, a influência das águas, né? Então a gente também tem açaí em casa, então a gente acompanha o ciclo do açaí, a colheita do açaí, inclusive é uma coisa maravilhosa comer um açaí sem ser um sorvete de açaí igual como em São Paulo, né? Um açaí puro, mas um vinho de açaí, uma coisa maravilhosa. A gente acompanha o ciclo aqui, a gente faz as oferendas para a terra também, para que a terra possa abençoar aquele pedacinho da gente. A gente sempre está fazendo as oferendas. E a gente acompanha também o ciclo dos animais, né? A gente vê quando certos animais eles já estão chegando, quando certos tipos de pássaros estão saindo. Então, a troca, né? Assim, no Acre, dividido em duas estações, verão ou chuva, que é o inverno. Então, agora eu estou no verão, estou fazendo a entrevista com vocês com tudo ar-condicionado em cima de mim, porque deve estar uns 28, por aí agora. Aqui. 32, a minha esposa está falando, 32 graus agora. Então, assim, nós estamos no verão, então a terra seca, racha, então a gente tem que cuidar com regar as plantas e fazer o sistema de irrigação completo e tal. E mais ou menos isso que é a rotina, né? Com respeito às estrelas, eu nunca vi nada igual aqui, no que diz respeito às estrelas. O céu, aqui na cidade onde nós estamos, só na época que tem muita queimada aqui no Amazônia, é que você vê que o céu ele dá uma diminuída na intensidade, mas assim, quando não está tendo muita queimada, que a coisa está um pouco mais tranquila, tipo assim, você olha para cima, você vê aquela abóboda assim, que você vê pintado num templo maçônico, por exemplo, sabe? Você só vai conseguir ver artificialmente. Então, é uma das coisas mais lindas que tem aqui. Existe uma cidadezinha do lado aqui que chama Rodrigues Alves, e para você ir de uma cidade para outra, você tem que pegar uma balsa. E em cima dessa balsa, à noite, foi a experiência mais surreal que eu já tive atravessando o rio, que eu já tive com relação ao céu. É entender por que os antigos veneravam tantas estrelas e por que eles acreditavam realmente que eram os antepassados que estavam lá em fogueiras, lá num lugar distante, porque é a coisa mais linda e mais magnífica que existe. Isso é de tirar, assim, de tirar o fôlego mesmo. Sim. Então, uma outra pergunta aqui do Renan, ele perguntou a sua opinião se os efeitos espirituais da ayahuasca são semelhantes às eu vou ler aqui, eu não sei, Psilocybe cubensis, ou se os espíritos dessas duas medicinas atuam de forma diferente. Desculpa se eu falei errado. É o cogumelo. O cogumelo, essa aí que está sendo citado. Cada bebida enteógena tem uma formação espiritual diferente. Não há, assim, apesar de que o cogumelo, todos os cogumelos,
eles são a forma mais antiga de autoconhecimento do homem, né? Vamos lembrar que os nossos antepassados coletores, eles faziam experimentações na floresta, né? Então, os cogumelos acabaram sendo ingeridos de forma aleatória, não foi de forma proposital, foi de forma aleatória. Estudos científicos já mostram isso aí. E também mostram que o conceito de divindade que hoje existe começou e iniciou através desse processo, desse conhecimento, desse contato do homem com as plantas enteógenas. Então, assim, não existe espíritos ali que trabalham na mesma frequência da ayahuasca e dos cogumelos. Porém, são espíritos sagrados da mesma forma. A ayahuasca ela tem, pela tradição, dois grandes espíritos, né, que regem a ayahuasca. O espírito da grande jiboia, que rege a ayahuasca, e o espírito do ser humano que foi buscar no reino das jiboias o conhecimento para se trazer para todos nós. Então, as jiboias, a ayahuasca também ela é tríplice, porque ela representa o sol, a lua, as estrelas. Então, assim, o espírito que rege a ayahuasca, ele é uma jiboia, é o espírito da grande jiboia, da grande sábia jiboia. Agora, os cogumelos dependem do cogumelo. Existem relatos de anciãos, espíritos anciões que estão ali com eles, que são tão ou até mais antigos do que esses outros descritos. Uma outra pergunta que também achei massa pra caramba, da Lígia. Ela fala se tem alguma lenda da floresta que mais te chamou a atenção. Eu até vou complementar. Aqui na cidade grande a gente cresce, né, escutando folclore, tal, boitatá, essas lendas assim. Quando você chegou aí, você conversando com o pessoal que mora aí, você escutou alguma lenda bacana ou chegou a ver alguma coisa? Um caos, né? Olha, uma das coisas que eu tenho um projeto, até a Lígia perguntou, eu estou agrupando uns contadores de caso e lenda para ver se eu consigo escrever um pouco das lendas aqui. Tem a lenda do Caboclinho do Rio, tem várias outras lendas. E assim, o gozado é que você vê vê algumas coisas que você consegue, tipo, ter uma similaridade com isso, né? Da Mãe d'Água, assim, algumas coisas que respeitou o boto, né? Aqui, propriamente, onde eu tenho a casa, aqui não tem muito a lenda do boto, mas em outras localidades daqui da região tem. Então, fala-se muito do boto, né? Das lendas do boto. Então, assim, existem lendas aqui que são bem ativas, né? Como a gente está na beira de um rio, se fala muito dos espíritos da água, principalmente das iaras, né, das sereias. Uma outra questão aqui do Darcy, ele falou assim, ele faz uso do cachimbo sagrado, né, e tem resultados interessantes. Ele perguntou se você trabalha com o tabaco como medicina, e se tem alguma erva que você gosta de misturar com o tabaco, né? Se sim, e por quê? Vamos lá, desde que eu comecei a minha espiritualidade, eu sempre tive uma afinidade muito grande com o tabaco, né? Primeiro porque é o elemento ígneo do ar, né? O tabaco ele não é usado só dentro de uma expressão X ou Y, ele é usado dentro de quase todas as expressões que trabalham com os espíritos. Creio eu que, tirando algumas expressões como o espiritismo, o clássico, alguma coisa desse tipo, as outras todas que têm pé na África, né? Na verdade, todas elas vêm com essa força do tabaco. O tabaco em si é um grande agente de elevação, né? É um grande agente que eleva a oração. Então, desde aqui até em outras tribos, em outras aldeias, dentro do xamanismo tribal, porque o xamanismo já é uma palavra que já é tribal, né? Quando a gente fala de xamanismo tribal, é o xamanismo que não está conectado ao neo-xamanismo. Então, é um xamanismo que admite o fato, por exemplo, de você crer em outras deidades de outras épocas e entender a tribalidade daquilo. Então, vamos colocar assim, você gosta muito de mitologia, Marcelo Deodébio gosta de mitologia, então ele acredita na mitologia egípcia, por exemplo. Tem uma adoração pelas deidades egípcias.
nós entendemos, né, eu particularmente, o nosso grupo que está aqui trabalhando, que trata-se de uma cultura tribal, entende? Trata-se de uma energia tribal, que ela vem, né, ela tem pontos de início em civilizações antigas e tudo isso. Então, ela tem um traçado com outras culturas. Não que isso seja uma necessidade, sim uma opção. Então, o tabaco, ele é usado assim, por nós, e a gente mistura ervas no tabaco, cria um fumo específico, mas a gente tem alguns fumos específicos para algumas coisas diferentes. Então, quando a gente vai trabalhar para defesa, a gente usa algumas ervas de defesa junto com o tabaco. Quando a gente vai trabalhar para atração de algumas coisas, a gente usa algumas ervas do tabaco. Às vezes a gente quer trabalhar com uma ancestralidade mais profunda, a gente usa resinas. O tabaco, por exemplo, o próprio breuzinho da Amazônia. Enfim, esse tipo de coisa a gente trabalha assim. Então, é isso. Fantástico. Uma pergunta do Francisco, isso também massa, viu? Que as entidades que acompanhavam o teu trabalho antes, né? Se você teve alguma mudança nelas na transição do meio urbano para o meio florestal. Sim, teve sim. Se eu falar que não teve, está tudo igual, eu estou mentindo. Elas tiveram que se adaptar. Principalmente entidades que trabalhavam no reino da lira, que é a própria cidade, o desenvolvimento, os bancos, os bares, né? Toda aquela movimentação urbana ali, aquela expansão urbana. Aí, de repente, você pega espíritos dessa natureza que se alimentam de fontes que estão nessa natureza e se jogam no meio da Amazônia, cara. Sabe? Tipo, você não se torna mais uma fonte para isso. Então, você tem que criar fontes artificiais para esses espíritos poderem treinar energia para trabalhar contigo. Mas, óbvio, você tem que mudar algumas coisas. A gente já está quase chegando no finalzinho. Eu ia falar um pouquinho do livro, né? Como é que o pessoal faz para apoiar o livro? Como é que... Eu não consegui o Luciano... Na verdade, o livro ele já está publicado. Então, assim, quem quiser, vai entrar lá no site da Via Sestra, né? Ou procurar o Luciano nas redes sociais da Via Sestra. Desculpa. Não é pela Via Sestra esse livro. Esse livro é pela editora. Deixa eu fazer assim, que eu acho que é assim. Vamos ver se você consegue ver. Devaini, né? Pela editora Devaini. Então, quem quiser, entre em contato. O Luciano está lá, o Luciano distribui direitinho, ele manda, ele sabe, ele é um cara caprichoso, ele faz marcador de página. Eu sei que você também tem uma editora que é muito bacana. Diamond, né? Essa editora, Marcelo? É a Diamond. Diamond, é. E também trabalha com esse mesmo capricho, com essas coisas assim, bem... Leva a sério a arte de ler, né? Leva a sério a arte de ler. Aí eu colocou aqui o link da editora Via Sestra. Também. Então é só entrar em contato com ele, o preço está acessível. É um livro que ajuda a gente, de certa maneira, aqui, porque apoia a gente continuar com outros projetos, para a gente publicar um livro que seria praticamente impossível. Se a gente não tivesse os parceiros daí para publicar um livro, seria uma coisa impossível. É impossível distribuir daqui, onde uma caixa de 1 quilo custa R$100 para mandar para São Paulo. Então, a gente precisa ter as pessoas daí que são parceiras para poder fazer isso. Mas é incrível, né, a parceria e como está dando certo. Eu e ele já estamos trabalhando há anos juntos. Sabe? Não tem nenhuma reclamação de pessoa que comprou livro com ele, não tem problema, nada disso. É muito bacana. Ele falou aqui que ele tá na estrada, então ele não conseguiu pegar o live, mas sem problema, eu vou passar os links. O Rodrigo colocou, a Via Sestra está tendo um financiamento coletivo, e se por acaso você estiver assistindo esse programa no futuro, eu vou deixar o link do site da Via Sestra e dos outros livros, né? E onde é que a gente consegue te achar em rede social? Se bem que praticamente não dá mais para te achar em rede social, né? A internet aí é a lenha. Quase não fico agora em rede social, né? Mas dá para falar com a gente sim. Ainda tem o Facebook, que é Dan Copini. Tem o Facebook da Pri, que também é Pri Copini, que é da minha esposa. Que também responde, né, por nós. Tem lá o
no Instagram, né, no Núcleo Lobo Guará Guatera, que também tem lá toda a caminhada da gente. Ó, eu vi aqui o William para fazer uma visita aqui no Acre. Estamos abertos à visitação, né? Quando, assim, para pequenos grupos, a gente consegue ter uma estrutura aqui para receber as pessoas, temos alguma estrutura para receber e as pessoas viverem com a gente aqui o processo, né? Ir numa aldeia com a gente e fazer tudo isso. Tem o site de cursos da gente, que é o Lobo Guará, Cursos Lobo Guará, que a gente ali tem um curso de xamanismo tribal, tem um curso de ervas também, a gente deixou o curso de ervas lá também. Então, assim, é bem interessante esse trabalho que a gente está fazendo. Toda a renda desses trabalhos tem sido investidas dentro do... Ó, tem um falando aqui que setembro vai estar aqui com a gente. É assim. E toda a renda que a gente está trabalhando nesses cursos, que a gente está sendo investido no espaço da gente. Não foi fácil a gente fazer isso aqui, Marcelo. Você imagina, você tem que transportar material de construção, né, mesmo que seja madeira e alguma coisa, móveis, tudo dentro de um barco de 8 metros. Você colocar uma geladeira, uma máquina de lavar, tudo isso dentro de um barco, assim, tem que ficar para dentro do rio, com móveis, com isso, com aquilo. Então, assim, a matemática para chegar às coisas nesses lugares, elas são difíceis, elas não são fáceis. A gente está acostumado a ter uma equipe de mudança que vai buscar mudança de uma casa para outra com a gente e tal, ou até de um pequeno grupo. A gente tem uma facilidade para pegar uma caixa de papelão, né? Você não tem tanto, a gente chega num lugar, tem uma caixa de papelão, você não tem, compra. Aqui não tem. Então, a gente tem que fazer uma coisa assim, uma manobra surreal. Mas isso tudo faz parte caminho que a gente está seguindo e para falar para as pessoas também que eu não abandonei a Kimbanda continua dentro de mim da mesma maneira. Eu apenas, então, somente eu deixei um pouco de falar publicamente sobre isso, dei espaço para outras pessoas que estavam junto comigo falarem sobre o assunto, e eu estou hoje estudando bastante sobre esses espíritos que a gente estava conversando lá atrás, Marcelo. Só uma diferença, porque, assim, falar sobre algumas coisas, assim, por exemplo, nós temos autores incríveis que falam sobre espíritos da floresta, de misticismo, de folclore. Não sei se você conhece o Rafael Moleto, conhece ele? Sim. Então, falar sobre esse espírito, tem autores e pessoas que estão falando sobre isso. Agora, existem classes espirituais que ninguém conhece, que estão, sabe? Então, a gente está tentando chegar neles, para um dia a gente poder apresentar para as pessoas e falar sobre Curunã, sabe, sobre Mukiaratã, que é o Pajé espiritual, sobre espíritos que estão aqui e que as pessoas não conhecem. E às vezes as pessoas daqui mesmo não conhecem eles. Então a gente está resgatando alguma coisa antiga para fazer um trabalho um pouco maior. E é óbvio que tudo isso também se traz para não deixa de ser um culto tribal também. Então a gente deixou de lado um pouco certos aspectos, estamos abrindo a mente para trabalhar com outros aspectos também. Essa parte é maravilhosa. Esse trabalho que vocês estão fazendo, acho que é fenomenal. Assim, então, você que está assistindo, escutando a gente, cara, vai atrás desses livros. Eu estou esperando já esse livro aí das entidades. E também, assim que acabar a pandemia, quero ver com a Prida a gente fazer uma visita aí, que eu estou louco para passear nessa balsa de noite. Uma coisa para você. Uma experiência maravilhosa. Não, surreal. E se a gente pagar para uma balsa particular, dá para a gente parar no meio do rio ainda. Maravilhoso. E nesse rio que eu estou falando para você, de dia você vê os botos pulando. Putz. Aí, galera, deixa eu perguntar. Eu até achei engraçado, né? Esse meu avô que eu estava falando que era benzedeiro, ele chamava e ele era casado com a minha avó chamada Lina. O sobrenome da minha avó era Martinelli. Acho que a sua esposa é Martinelli. É muito possível. Ela é Martinelli. Ela é da Fazenda Martinelli, que é aquela fazenda gigante da do Espírito Santo. Os caras vieram... Provavelmente é algum parente perdido, com certeza. Porque a família dela é de bruxa, da galera que veio lá da Itália junto. Então, o avô dela era cristão, tipo, o cara gerenciava a igrejinha e tal, e a avó dela era bruxa mesmo. Então, ele juntava com as mulheres da Trigueria, família. né? Trigueria. Trigueria, E eles têm um cemitério lá na fazenda e tal, é monstruoso. E lá já era um negócio assim assustador, né? Porque você entra e tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de flora, de
Mata Atlântica também. E aí deve ser um negócio surreal também. Mas tô louco para ir. Você sabe, Marcelo, que dentro desse caminho de xamanismo, aí a gente fez uns estudos com o pessoal de Peruíbe. Eu tive um contato com o pajé lá, que eu fiz uns estudos que eu chamo de pajé mirim. Cara, eu vou falar para você que foi uma das maiores riquezas que eu aprendi, foi ali também. Então, começou a abrir a minha mente legal sobre certos aspectos quando eu conheci esse pajé mirim lá em Peruíbe. Então, às vezes, a pessoa está em São Paulo e não sabe a riqueza que tem aí perto deles ainda, sabe? Fica tão bitolado em certos nomes, certas coisas e tal, assim, porra. E aí tem a gente tem opções aí em São Paulo muito, muito, muito elevadas de conhecimento, principalmente para quem estuda. Quem não estuda está procurando um cara que fale difícil, que fale sobre coisas que ele... Agora, quem estuda quer chave para poder abrir aquilo que já sabe, né, para facilitar o acesso. E, às vezes, um grupo desse, assim, ele dá as chaves que a gente precisa. Então, vale a pena. A gente tem que apoiar o pessoal que está de São Paulo aí também. Esse trabalho que você está fazendo é muito de pioneirismo mesmo, de tipo, ir lá na floresta e ver e testar. Esse livro também das ervas, de tipo, testei a erva ter essa energia, por quê? Não é porque você leu no livro do Paracelsus e tal, mas é porque você foi lá e eu misturei e o bagulho funcionou assim, né? Então, pô, é inestimável. Exatamente isso. Ó, quando eu cheguei aqui no Acre, o cara me apresentou uma erva chamada buchuchu, né? Aí eu olhei e falei assim, amor, esse negócio aí é bom para limpeza. Tá bom, vou fazer uma limpeza. Aí eu peguei e colhi umas ervas daquela, conversei com o espírito da planta e tal, fiz todo o trabalho ali direitinho, tal. Aí fiz um banho. Aí eu falei assim, eu só vou saber como é que essa planta funciona de um jeito. Taquei na cabeça, plau, pronto. Ali eu vi se funcionava ou não. Então o livro, esse livro, ele funcionou muito com experimentação para mim, para minha esposa, no meu filho, tá entendendo? Tipo, coisas que a gente foi aprimorando. Você aprender sobre erva é uma coisa, agora você viver a erva, a planta é outra. Sabe? Você saber colher, saber é outra coisa. Então, assim, eu sou só um direcionador. Quem vai ensinar mesmo é a planta. Eu só dou um caminho ali, ó. Não é mais ou menos assim, você vai lá e vê. É isso aí. Cara, assim, o Bruno está lembrando, na verdade, tem duas perguntas antes da gente encerrar. Então, a primeira é: que conselho que você daria para alguém que está começando? O cara assistiu a gente e falou, porra, a ayahuasca parece ser legal e tal, né? Que conselho que você daria para o cara que está começando, assim, para ele começar legal e para ele não cair numa roubada? Caramba. Mano, a ayahuasca, ela não é legal. A pessoa tem que entender uma coisa. A ayahuasca não é balada. A ayahuasca não é sociedade alternativa. A ayahuasca não é dança do ventre. A ayahuasca não é nada disso. A ayahuasca é um compromisso com a divindade. A ayahuasca é um compromisso com a elevação espiritual. Então, todo o caminho de elevação espiritual é duro, é difícil. Então, o conselho que eu dou para a pessoa é: se você tem certeza que você quer evoluir de alguma maneira, primeiro você procure se informar sobre aquilo que você vai estar construindo. Depois procure uma casa que tenha uma energia compatível com a sua crença pessoal ou descrença absoluta. Né? Estude sobre essa casa, sobre as pessoas, e aí sim se entregue no ritual. Porque as pessoas que vão beber ayahuasca, se não for na primeira, na segunda, na terceira, elas vão conviver com uma peia. Elas vão conviver com um momento difícil ali. Então, ela tem que estar bem amparada por pessoas que sabem o que estão fazendo para poder apoiá-la. Também falar publicamente que a ayahuasca não é para todas as pessoas. Existem casos onde as pessoas não podem beber ayahuasca, sabe? Onde precisam ser analisadas por profissionais com um pouco mais de zelo, de cuidado, de atenção. Essa história de que a ayahuasca é para todos, não é. A ayahuasca, ela é para pessoas que não têm certas restrições. Então, assim, procure se informar direitinho, mas o que eu posso falar com a ayahuasca é que se mudou o meu caminho, o caminho de qualquer um.
entende? Se mudou a minha forma de enxergar o mundo, ela vai mudar a forma de qualquer um. Então, assim, procurem bons profissionais. Existem várias pessoas que estão mais adaptadas com a forma com que as pessoas trabalham. Deem preferência sempre para os povos originários ou para aqueles irmãos que estão apoiando os povos originários, porque neles é que vem a bebida, neles é que vem o conhecimento, neles é que vem as canções que me motivam. Porém, não excluam ou achem que está errado aqueles que seguem a doutrina do Santo Daime, aqueles que seguem a Barquinha, os universalistas, nada disso, porque eles também possuem conhecimento suficiente para poder estar ajudando as pessoas. Então, esse é o meu recado para quem vai tomar a primeira vez. Se entrega, vive, entra um, sai outro. Maravilha. E a pergunta, geralmente essa pergunta eu faço mais para o pessoal de ordem religiosa, ou tá aqui em bando, tá, mas você que agora está na floresta, já está numa outra vida, se você mudou o teu princípio, o que você acha que acontece depois que a gente morre? Se você achava alguma coisa, agora a tua opinião mudou com o convívio da floresta. É a tua opinião pessoal. Eu já perguntei para 220 pessoas, cada um me deu uma resposta diferente. A gente brinca que é um bolão. Depois que a gente passar para o outro lado, a gente descobre quem que acertou, né? Então, é a tua opinião pessoal. Eu vou dizer uma coisa para você. Desde que eu cheguei aqui, a minha opinião já mudou 3 vezes. Então, amanhã, pode ser que já seja uma opinião mais refinada a respeito do assunto, ou mais simples. Mas eu tenho que levar em conta que, se eu creio nos espíritos que vêm nos aconselhar, se eu creio que existe a incorporação, se eu creio que existe... Eu acredito numa vida pós-morte. Entende? Se eu acredito numa vida pós-morte, eu creio que onde a gente vai chegar nessa vida pós-morte depende muito daquilo que a gente está fazendo aqui agora. Mas não pelos atos físicos propriamente ditos, mas pelas mudanças internas que você tem. Porque quando você passar para o outro lado, os dilemas vão ser muito mais internos do que externos. Você praticou aqui, fica aqui, meu. É que nem aquela história, fez em Vegas, fica em Vegas. Sabe? Mas aquilo que você vai levar dentro de si vai ser o peso na balança que vai te fuder ou vai te libertar lá do outro lado. Então, eu acho que assim, o máximo que a gente puder fazer agora para vencer certas coisas que estão dentro de nós, compreender os erros, as falhas, essas coisas, e lapidar isso, deixar de ter uma punição moral. Por isso que, quando a gente fala de amoralidade da quimbanda, é justamente isso. É você entender que certas coisas você tem que olhar com os olhos da moralidade, para não levar o peso e as consequências disso quando você parte desse mundo. Então, se você tiver isso bem definido dentro de si, e eu vou usar um exemplo real que aconteceu comigo. Dentro da minha casa, a gente recebeu uma pessoa, a gente não conhecia muito bem o caminho dele, mas depois a gente veio a conhecer. Ele tinha 12 homicídios nas costas, Marcelo. 12. E a gente não sabia de nada disso, e ele foi lá consagrar com a gente. A casa está aberta, legal, vai lá e consagra. Ele tomou uma copada de um type fortíssimo. Ele deitou na histeria, todo mundo se matando de vomitar e ele sorrindo, feliz pra caramba ali. Aí você vai falar, porra, o cara não carrega pecados e mais pecados, né? E falhas. Por que o carinha ali do lado ali que tipo traiu a mulher, tá quase morrendo de vomitar e sendo torcido pela planta, e esse aqui que matou o outro, a gente não sabia quando aconteceu, ficou sabendo depois. Por que ele não está passando por um processo desse? E aí a resposta veio do próprio mundo espiritual, porque ele não entendia que o que ele tinha feito era errado. Para ele, estava ok. Então, ali foi a prova mais contundente que eu já tive na minha vida de que a vida pós-morte depende muito de como você absorve a porrada e não como você está ela. Mais ou menos por aí que funciona a coisa. Esse é um ensinamento profundo. Dan, cara, eu te agradeço de coração. Foi um bate-papo sensacional, cara.
Obrigadão Foi mesmo. da hora. Eu sei a Pra dificuldade caramba. que foi, né? A gente estava conversando, você se deslocar aí para conseguir a internet, para fazer essa Cara, conexão e tal. foi Cara, eu te muito agradeço. legal. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu não sei como é que tá a movimentação do pessoal aí, mas, cara, eu fiquei muito feliz de estar batendo esse papo, falando a verdade para você, sabe, das coisas, sem medo de ser julgado, porque eu já passei dessa fase, eu já apertei o fundo, já faz um tempo já sobre tudo isso. Não sou um cara que fica mascarando, que vários momentos na minha vida foi na minha própria axiologia ali que eu resolvi certas coisas, entendeu? Bati a cara pra caramba em muro duro para chegar a um resultado decente em algumas coisas. Fui vítima, vitimizei, fui algoz, errei pra caramba no meu caminho. Tem um monte de gente que eu queria pedir, tem um monte de gente que eu queria mandar tomar no cu, mas, desculpa o palavrão, mas acho que no final da reta a gente olha para o caminho da gente e fala: puta, eu tenho oportunidade ainda de andar, porque a estrada é longa ainda, dá para andar um monte de tempo aí, vamos tentar dar uma arrumada nessa coisa toda, nessa bagunça toda que a gente fez aí, e liberar um pouco esse dia. Então, eu digo que todos os caminhos espirituais são lindos, todos eles. Tem gente que nasce para uma coisa, tem gente que nasce para outra, todos eles são lindos, entendeu? E não tem essa história de que todos servem para tudo. Não é. Tem gente que não serve para certas coisas, porque nasceu para outras. Tem um traço energético X ali que não vai fazer o cara ir para frente onde não é o lugar dele. A espécie é a mesma, mas dentro da espécie tem diferenças. Fantástico. Cara, eu vou só despedir da galera aqui e aí depois eu abro as câmeras para a gente conversar contigo. Então, se você está acompanhando, então não esquece que vai no site da Via Acessa, no Catarse. Se você tiver no futuro, compra esse livro. E sim, eu vou te chamar depois, Danilo, assim que você terminar esse outro livro das lendas, que a gente vou encher o saco do Luciano para publicar. Isso aí acho que é um negócio que tem que ser feito, né? E segue o canal. Eu estava pensando em colocar essas lendas, isso aí, no próprio miolo do livro de xamanismo tribal. Entendeu? Eu estava querendo fazer um negócio desse, assim, né? Porque a gente acabou partindo para um caminho onde a gente está seguindo adiante a coisa, né? Vamos buscar informação e vamos derrubar mais esse obstáculo aí que existe de não querer ter o novo, né? Ninguém quer ir buscar o novo, todo mundo está confortável com aquilo que já está codificado. E isso me causa um desconforto, Marcelo, porque existe, se não existisse ainda fontes externas, beleza, é só aquilo, legal, mas tem, cara, tem muita fonte externa, gente, assim, muita coisa que a gente ainda tem capacidade de buscar, de sentir, de viver. Né? Não é só aquilo que está disponível na mão da gente, tá entendendo? Eu vejo, por exemplo, as pessoas falarem da religião X ou Y, porque ela já é catalogada, cristalizada, codificada. Eu falo assim, meu irmão, já pensou você participar de um processo de formação e ajudar a codificar alguma coisa que não está codificada, cara? Como, sabe? Imagina como você vai ter uma função maior aí para o cosmos, para a energia, para tudo isso. É sensacional. Eu fico imaginando os nossos antepassados como decodificaram a Quimbanda, né? Como eles começaram a dar as alcunhas, né? Imagina o cara lá na senzala, lá sem luz, sem nada, no lampiãozinho, na tocha, lá incorporando os espíritos lá, e vindo um espírito rosnado e dançava igual o Mulu. Eles falavam, mas o Mulu que está ali, entendeu? Tipo uma coisa desse tipo. Eu fico imaginando isso, a gente poder participar de um processo desse também, que a gente foi tolhido disso. Esse processo eu acho maravilhoso, cara. Você está tendo uma oportunidade aí, acho que única, cara, de estar em contato com esses seres no meio da floresta que está tão perto e tão longe da gente, né? Vai ser massa. E com certeza pessoal, aí a gente vai voltar de novo contigo aqui. Que o pessoal conhece a Disney, conhece um monte de lugar, vai na Patagônia, mas não conhece o Acre, cara. O Acre existe, está aqui, o cheio de dinossauro, é muito legal.
Massa, gente. E se você caiu de paraquedas aqui, não esquece, tem mais 200 entrevistas. Também a gente entrevistou galera de Enteógeno, de Quimbanda, de Jurema, de tal. Então dá para comparar tudo. E acompanha. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.